Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início a mais uma meditação de hoje. Estamos dando continuidade ao livro de Êxodo, segundo livro que escreveu Moisés. Então pegue aí a sua Bíblia e abra comigo em Êxodo capítulo 3. Vamos dar início. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desce a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direis? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta aos anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairá de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vós, filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém? A palavra de hoje é uma palavra maravilhosa. Aqui a palavra vai dizer:
você percebe que de um capítulo para outro muitas coisas acontecem, né? Então a gente percebe que que os versículos e os capítulos não acontecem cronologicamente, porque no capítulo 1 nós vimos ali o nascimento dos filhos das hebreias, e no capítulo 2 nós vimos ali o nascimento de Moisés. Partindo ali, já no capítulo 2 a gente já vê Moisés grande. Então os capítulos e versículos, existem tempos entre eles, né? E aí foi feita ali a junção para formar esse livro. Já aqui no capítulo 3, a gente já percebe que Moisés já havia fugido da presença daquele povo, porque ele tinha matado ali um egípcio por conta de um hebreu que estava sendo açoitado. Então, no versículo 3, no capítulo 3, Moisés já estava casado e ele estava ali apacentando os rebanhos de seu sogro Jetro. Então Deus aparece para Moisés numa sarça ardente que o fogo não se apagava. Então Deus ali começa a palestrar, a conversar com Moisés, e Moisés começa a indagar, mas como que eu vou fazer como que eu vou cumprir o que o Senhor está determinando para mim? Quem sou eu? Então Deus disse: você não vai sozinho. Você vai até eles, mas você vai dizer, quando eles te perguntarem quem me enviou, o eu sou me enviou. Moisés estava temeroso, ele havia fugido da presença de um egípcio porque ele tinha visto que ele tinha matado um egípcio. Imagine agora o temor do seu coração em ter que voltar ao Egito, em ter que voltar àquele lugar e estar de frente a Faraó, com quem poderia matá-lo. Mas a palavra diz que Deus falou para ele: eu sou. O eu sou está te enviando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero te falar que o Senhor Jesus deixou para mim e para você uma ordenança. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então talvez você possa se colocar assim como Moisés: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para ir até esse povo? E aí o Senhor olha para você e fala: ei, você não vai sozinho, o grande eu sou está com você. Eu colocarei as palavras na sua boca. Nós precisamos apenas aceitar o convite, aceitar o chamado e ir. Porque quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E aqui a palavra vai dizer no versículo 19 que Deus já sabia. Ele diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. É claro que nós vamos lançar a semente, nós vamos pregar a palavra e muitas pessoas não se converterão, muitas pessoas não vão aceitar a semente, mas o nosso papel já foi feito. O poder de convencimento não está nas nossas palavras, o poder de convencimento vem do Espírito Santo. E na hora certa, aquela semente ela brotará e ela dará fruto como planta nova. Então eu quero deixar essa palavra para você. Muitas coisas ainda vão acontecer, porque Faraó vai endurecer o coração. Então, assim como Deus disse aqui para ele no versículo 20, eu ferirei com todos os meus prodígios, e somente após isso ele deixará com que o meu povo seja liberto. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então apenas aceite o chamado, apenas vá. Nós vamos perceber que nos próximos capítulos Moisés ele vai aceitar o chamado de ir e pedir àquele rei para que deixe o povo de Deus ir. E nós também temos que aceitar o chamado de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Amém? Que nesse dia de hoje você possa aceitar o chamado, que você não tema os nãos que você vai receber, não tema as pessoas que talvez vão te dar as costas por não querer ouvir a palavra. Não tema, porque na sua frente o grande eu sou está com você. E você tem um chamado, amém? Nós temos um chamado. Como diz a canção, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Que essa seja a nossa oração. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para pregar a tua palavra a todo quebrantado de coração e a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Que Deus te dê um dia abençoado. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus, shalom, shalom.